gostaria de falar com vocês a respeito do perigo que o líder tem de perder o que Deus tem nos dado. Eu e você, que estamos aqui ou que está aí na sua casa, de alguma maneira somos líderes, e eu gostaria de falar isso a respeito da vida de Sansão. Passar pela vida de Sansão por esses capítulos e poder conversar com vocês a respeito disso. Então essa mensagem, ela foi muito especial para a minha vida, num atendimento pastoral de uma das minhas meninas, que está passando por um processo de resgate da sua identidade, de libertação mesmo. E eu sei que enquanto nós falamos, eu sempre dou atividade para as minhas meninas e para os meus meninos também. E a atividade é ler a Bíblia e fazer devocionais todos os dias. Porque quem transforma é a palavra de Deus. Não é uma técnica, não é nada além da palavra de Deus sendo ministrada na vida daquela pessoa, do poder de Deus em ação. Então, numa dessas conversas que eu tive com a minha menina, ela falou sobre o que ela tinha lido sobre Sansão. E quando ela começou a falar, o Espírito Santo de Deus, ele começou a falar comigo também. E isso foi sensacional, e é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês. E a primeira pergunta que vocês têm aí no roteiro, eu não sei se vai passar o roteiro aí atrás. Vai, Marcelo? Vai? Então, a primeira pergunta está aí. O que você conhece sobre a história de Sansão? Eu gostaria que você destacasse 3 pontos importantes para você. Você que está aqui na igreja. Escreva aí no teu celular, no seu caderno, ou guarde aí na sua memória 3 pontos importantes que você conhece sobre a história de Sansão. Ó, você que nasceu aqui na igreja, não como um hospital, né? Mas foi criado aqui na igreja, você já ouviu a história de Sansão na escola bíblica, já ouviu a história de Sansão nos acampamentos de criança. Então, diga para mim 3 pontos importantes que você conhece sobre a vida de Sansão. E aí eu queria que você compartilhasse com essa pessoa da direita e com a pessoa da esquerda, ok? O que mais te chama a atenção na vida de Sansão? E você que está em casa, compartilhe com a sua família. Quem sabe você está aí. Se você está sozinha, então escreva num caderno ou no seu celular o que você conhece sobre a vida de Sansão. E aqui vocês podem compartilhar, tá bem? E aí? Compartilharam? Por favor, não fiquem tímidos, hã? O pastor Jonathan está dizendo aqui nas minhas costas, o que você acha sobre Sansão? Sansão era cabeludo, Sansão era isso, Sansão era aquilo. Então vamos conhecer um pouco mais. Eu gosto de trazer para vocês um pouco a respeito da importância de inserir o personagem bíblico num contexto histórico da época. Eu acho que nós entendemos melhor a Bíblia quando nós entendemos o pano de fundo que está por trás disso. Eu gostaria de falar com vocês a respeito disso. O povo de Israel, gente, ele sempre fazia o que era mal aos olhos de Deus. Sempre pecava. Bem diferente da gente, que a gente quase nunca peca, né? A gente nunca peca. O povo de Israel sempre fazia coisas erradas. E eles ficavam, então, desprotegidos e à mercê da dominação do inimigo. E o tempo de Juízes foi um tempo muito difícil para o povo de Israel, porque eles experimentaram de muitas coisas más, como resposta e como consequência daquilo que tinha acontecido. Então veja bem, o Senhor, mesmo mesmo o povo fazendo o que era mal, o Senhor, ele levantava juízes. Ok? E ele levantava esses juízes dentre o povo para conduzir essa nação, para levar essa nação adiante para a liberdade. Porque o plano de Deus nunca foi que o povo dele fosse escravo ou ficasse preso a coisas e a pecados. Então Deus levantava essas pessoas
como juízes. E os filisteus, nessa época, eram o maior inimigo do povo de Israel. Quem eram esses filisteus? Uma grande parte deles veio para a parte sulina, para a costa sulina de Canaã. Cerca de 1.200 anos antes de Cristo, esse povo migrou para isso. E possivelmente eles vieram de Creta. Era um povo que se tornou o maior inimigo do povo de Israel até os tempos do rei Davi. Quem era então esse povo? Eles tinham muitas habilidades naquilo que eles faziam, principalmente na sua parte militar. Eles traziam muita vantagem do povo de Israel na sua parte militar. Por quê? Porque eles fabricavam armas de ferro. Eles estavam à frente. Então veja, o nome Palestina, ela se deriva do termo filisteu. E eles eram considerados gigantes. Quantos de vocês já ouviram a história do rei Davi com o gigante Golias? Quantos? Claro, nós já ouvimos, né? A Bíblia diz que Golias, ele era tão alto, que ele era desse povo dos filisteus. Ele era um filisteu. Então ele media 6 côvados e 1 palmo, que quer dizer 2,83 metros de altura. Sabe o que é isso? Um povo ser gigantesco com quase 3 metros de altura. Estes eram os filisteus. E Sansão, ele nasceu nesse contexto. Num contexto de pecado e num contexto de ser levantado como juiz de uma nação que não queria obedecer. E além disso, ele nasceu de um casal que não podia ter filhos. De alguém que não podia gerar filhos. Mas Deus os abençoou e o concedeu por um milagre. Quem sabe você, como eu, foi concedido por um milagre. Sansão também foi concebido por um milagre, ok? No capítulo 13, no versículo 3 de Juízes, diz assim: certo dia, o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: você é estéril e não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. Antes mesmo do nascimento desse menino, ela teve orientação de Deus para que essa criança fosse separada para o Senhor. Ela fosse separada e consagrada como nazireu. Você pode dizer a palavra nazireu? Nazireu. Sansão foi separado e consagrado para ser alguém diferente. Deus queria que Sansão fosse um nazireu, uma pessoa que fosse exemplo para o seu povo, uma pessoa que fosse um testemunho correto para o seu povo, separado e dedicado a Deus. Essas são as 2 primeiras palavras. Separado e dedicado a Deus. Ele não poderia fazer algumas coisas como um nazireu. Todo nazireu teria que ser separado, não poderia comer nada que fosse impuro para a época. Não poderia ter contato com cadáveres. Não poderia comer coisas que eram fruto da videira. E principalmente que era o sinal mais visível daquilo que Deus tinha separado Sansão. Era os seus cabelos. A navalha nunca poderia passar pelos seus cabelos. Esse era o nazireu, uma pessoa separada por Deus para viver esse tempo. Então, Sansão, quando nós lemos a história de Sansão, a história começa bem. Vocês não acham? Nasceu de uma mulher estéril. De uma mulher que não poderia ter filhos. Nasceu por um milagre. Começou bem. A Bíblia diz que a palavra
a palavra Sansão, aliás, a Bíblia não diz isso, não, mas o significado de Sansão quer dizer pequeno sol, ou como o sol, ou ainda homem de força descomunal. Este é o significado da palavra Sansão. E engraçado que o nome tem poder no seu significado. Eu tinha um gato preto chamado Sansão. Estou me lembrando dele agora. Gente, ele era um endemoniado. Ele subia as minhas cortinas de casa até em cima e quando eu passava, ele pulava em mim. Você acredita nisso? E por isso, por ele ser um gato desobediente, ele pulou no meu vizinho, que é meu primo, e o cachorro dele matou o meu gato Sansão. Misericórdia. Só para vocês rirem um pouquinho. Estou me lembrando do meu gato Sansão. Meu Deus, depois desse não tive gato nenhum. Sansão, então, começa bem. Em Juízes 13, 24, diz assim: a mulher deu à luz um menino e pôs-lhe o nome de Sansão. Ele cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a agir nele quando ele se achava em Maaná, entre Zorá e Estaol. Nós podemos aprender muito, queridos, com essa história de Sansão, muito mesmo. Com qualquer história da Bíblia, até na genealogia que nós lemos tanto, nós podemos aprender porque o Senhor fala conosco. Ele tinha uma força extraordinária. Mas essa força extraordinária não era uma forcinha. Ok? Era uma força extraordinária. Por exemplo, eu tenho uma sobrinha que ela é campeã de fisiculturismo. Ela é muito forte. Vocês não imaginam como ela é forte. Ela está nos Estados Unidos, mas ela é membro aqui da nossa igreja. E ela é forte. Mas essa força é uma forcinha. A Bíblia diz que ele tinha uma força extraordinária. Mas que essa força tinha poder e capacidade numa palavra, que era através da obediência. Diga, obediência. Era através da obediência que ele tinha a Deus, é que essa força e essa capacidade tomava forma nele. Deus havia lhe dito para nunca cortar os cabelos. E prometeu que enquanto ele obedecesse como um nazireu, ele teria essa força especial e seria capaz de fazer coisas tremendas, como essa. Vamos ler em Juízes 14, nos versículos 5 e 6. Não é coisa comum, é coisa muito grande. Diz assim: Sansão foi para Tímina com seu pai e sua mãe. Quando se aproximavam das vinhas de Tímina, de repente um leão forte veio rugindo na direção dele. O Espírito do Senhor apossou-se de Sansão e ele, sem nada nas mãos, rasgou um leão como se fosse um cabrito. Gente, rasgar um cabrito com as mãos. Alguém aqui já fez isso? Eu nunca fiz e em nome de Jesus nunca quero fazer. Mas a minha mãe já matou galinha, enforcava, eu só via, nunca matei nenhuma galinha. Mas, gente, você pensa o cara matar um leão e rasgar o bicho no meio. Essa era uma das coisas que ele fez. E se você ler todos esses capítulos, você vai ver que ele usou força para também outras coisas. Quando nós obedecemos a Deus e nós queremos fazer a vontade dele, veja, às vezes nós não sabemos a vontade dele. Nós lemos a Bíblia, vivemos a Bíblia, mas tem coisas que são difíceis de entender se é da vontade dele ou não. Mas mesmo assim, nós queremos fazer a vontade dele, certo? Sim, certo. Então, quando nós desejamos obedecer, nós temos saúde, porque obediência é igual a sucesso. Sabe quando você obedecia aos seus pais e você não apanhava? Lembra? Recorda? Pois é. E aí, quando você desobedecia, você apanhava? Não, agora não pode apanhar, né? Não pode usar a vara. Tem que fazer outras coisas.
Você não lembra? O quanto, quando nós obedecemos, nós somos abençoados e temos sucesso nisso. Então, quando começou esse erro? Quando você lê a história de Sansão, você vê o quanto ele era abençoado e o quanto ele obedecia. Mas aí, num determinado tempo da sua história, Sansão começa com os seus erros. Satanás, que é o inimigo de Sansão e que é o nosso inimigo, ele queria enfraquecer, essa é a palavra, e queria destruir Sansão. Era esse o objetivo. Ele foi o juiz. O que era um juiz? Era um líder político, religioso e militar do povo. Ele governava o povo nessas três coisas. E ele levava o povo para isso. Mas ele foi isso durante 20 anos, mas veja, mesmo assim, ele nunca conseguiu libertar o povo de Israel dos filisteus. Sempre teve dificuldade. Ele nunca conseguiu. Deus teria realizado muito, gente, através dele, se ele tivesse sido fiel ao seu chamado. Se ele tivesse sido totalmente dedicado ao propósito de Deus na sua vida, que era ser libertador do povo de Deus. Se ele tivesse obedecido, Deus teria feito muitas e muitas e muitas coisas através dele. Então, o que diz a palavra de Deus? Que Sansão vai até Gaza e ele se deita com uma prostituta. Um dos primeiros erros dele. Ele se deita com uma prostituta. Ele se deixa levar pelos desejos carnais. E ele coloca em perigo algo muito importante para mim e para você, e era para ele. Ele bota em perigo a unção de Deus. A unção de Deus sobre a sua vida. A presença de Deus sobre a vida dele. Ele coloca isso em risco. E ao invés dele se arrepender, ele deu o próximo passo em direção ao pecado. Olha que coisa triste. Ao invés de ele retroceder, ele avançou rumo ao pecado maior. Isso é muito triste quando acontece conosco. Este era o ponto onde ele deveria se arrepender e se voltar para Deus e clamar por misericórdia. Mas em seguida, ele se envolve com outra mulher. E a Bíblia diz que Sansão se apaixona por Dalila. E agora eu queria falar com você. Eu quero que você veja. Todos nós estamos na mesma posição diante de Deus. De servos e de líderes. Então, quando eu estou ministrando essa palavra a você, primeiro eu estou lendo ela e trazendo ela para a minha vida. E eu te digo que o orgulho é um perigo para o líder. Vocês que estão aqui são líderes, eu conheço a maioria de vocês. O orgulho é algo que pode sucumbir e botar cada vez mais para baixo a vida de um líder. Muitas vezes nós vemos que nós erramos. Nós sabemos que nós precisamos voltar atrás. Nós sabemos que nós precisamos pedir perdão para Deus, pedir perdão para pessoas, arrumar o que ficou estragado e destruído. E a gente não faz. E aí nós afundamos cada dia mais. O orgulho de pedir ajuda. Nós vemos que algo não está bem dentro do nosso espírito. Nós vemos que nós estamos em dificuldades em certas coisas. E nós continuamos vivendo assim, como se nada tivesse acontecendo. E aí, a desgraça é bem maior. Porque nós não nos arrependemos, nós não voltamos os nossos corações a Deus. E nós não temos temor de perder aquilo que Ele tem nos dado.
A palavra de Deus diz que essa mulher, a Dalila, ela simplesmente, tudo que ela era, tudo que ela representava, tudo que ela pensava, tudo que ela queria, entrou no coração e na mente de Sansão. Entrou na mente, entrou no coração, tomou conta de Sansão, tomou conta de um homem de Deus. E não foi por força. Ai, agora eu vou me esforçar para pecar. Agora eu vou... Não, ele abriu a porta para que o pecado entrasse nele e fizesse festa. Muitas vezes, meus queridos, nós fazemos assim. Nós abrimos a porta e dizemos: vem, Satanás, vem dormir comigo. Vem, Satanás, vem agir na minha vida. Vem ser o meu melhor amigo. Muitas vezes isso acontece. E foi isso que aconteceu com Sansão. O diabo, outra lacuna para você preencher. O diabo nunca irá medir e regular os seus recursos quando se trata de destruir o propósito de Deus na vida de alguém. Você está escutando? Satanás nunca vai nos dar trégua. Ele sempre vai tentar contra nós. Eu digo sempre na minha casa, quando eu vou atender uma pessoa ou aqui. A pessoa que mais tem fé é Satanás. Porque ele não desiste da gente. Ele nunca vai desistir de você. Ele nunca vai desistir de mim. E nós sempre precisamos lutar contra ele. Sempre lutar contra ele. Sabe por que ele faz isso? Porque para ele isso é um investimento. É um investimento para me derrubar e para te derrubar. E se ele destrói esse propósito de Deus na minha vida e na sua vida, ele também destrói, não só isso, mas também ele aborta todos os frutos que viriam desse propósito. Eu gosto quando o pastor Silas diz que o nosso pecado, ele não só está na gente, ele respinga nas pessoas. E se você é um líder, queridos, o seu pecado vai respingar na sua família, nos seus amigos e nos seus liderados. A abrangência do pecado é bem maior para um líder. Bem maior. Dia após dia, essa mulher do inferno, eu tinha um pastor muito, mas muito radical. Ele me discipulou. E ele dizia que a Dalila era a Jezabel e as duas eram a televisão. O que nós diríamos agora, hein, pastor Silas? Hein, Carminha? O que nós diríamos? Que agora a Dalila e a Jezabel era a televisão? Não, não é, porque a televisão é uma bênção. Diga, a televisão é uma bênção, os meios de comunicação são uma bênção, a internet é uma bênção, né? Então, isso, dia após dia, essa mulher de Satanás, ela pressionava para que ele revelasse o seu segredo. Qual é o seu segredo? Qual é o segredo da sua força, Sansão? Onde está o segredo da sua força? E ela perguntava para ele muitas vezes, mas ele sempre enganava ela. Sempre enganava. Mas finalmente a Bíblia diz que Sansão ficou a ponto de morrer. Em Juízes 16, 15 a 17 conta isso. Que Sansão ficou a ponto de morrer. Pensa uma mulher, desculpe aqui a expressão, enchendo o saco desse cara. Para dizer para ele, para ela, por quê e aonde estava o segredo dessa força. Era terrível. O cara ficou a ponto de morrer. Ele se cansa e já não tem forças para nem ao menos pensar. E ele se dá por vencido na mente. O seu coração já está todo atrapalhado, dominado. Agora a sua mente também está lá totalmente dominada, entregue. E então, enquanto ele está dormindo, eles vão lá e cortam o seu cabelo e roubam a sua
força. Sabe que eu trabalho muito com adolescente, eles têm 3 frases muito importantes. Alguns deles estão aqui comigo desde a tarde, que estavam orando comigo no turno. Estou cansado, estou com sono e estou com fome. Ivanir sabe disso porque a Bea só fala isso em casa. Estou cansada, estou com sono, estou com fome. Minha irmã diz que eu também tenho esse espírito de adolescente, que eu também falo isso. Mas, gente, quando nós estamos cansados de uma situação, o que nós fazemos? Nós oramos. Você pode dizer, pastora Pátia, eu estou cansada, eu estou como Sansão. Sansão, eu estou cansado dessa situação. Queridos, faz assim, come uma coisa bem gostosa, faz como eu faço. Quando estou muito cansada fisicamente, mentalmente, quando eu estou insuportavelmente chata, mais do que o comum, então eu como uma coisa bem gostosa, um doce. Depois eu tomo um suco de laranja, daqueles de arrepiar, e eu vou dormir. Quando acordo, o cansaço melhora. O que você faz quando você está cansado de uma situação? Quando você está cansado fisicamente? O que você faz? Quando Satanás nos tenta, ele é persistente. É a próxima palavra. Persistente. Ele insiste no seu ataque. Ele é persistente, esperando finalmente nos cansar daquela situação. Ele tinha uma fraqueza por mulheres. E assim como Satanás conhecia a fraqueza de Sansão, queridos, eu posso dizer que ele conhece a minha fraqueza e a sua fraqueza também. E ele vai fazer de tudo para tirar vantagens dessa nossa fraqueza. Qual é a sua fraqueza? O que Satanás tem tido liberdade na sua vida para agir? Qual é a sua fraqueza? Talvez seja o orgulho, talvez seja a vaidade, talvez seja pornografia, talvez seja mulheres, como Sansão. Ou você, mulher, sua fraqueza pode ser homens. Deixa eu dizer uma coisa bem dura para você. Desde pequena, quando eu comecei a entender, e a minha mãe começou a me ensinar, minha mãe era uma alemã, muito severa, ela não conhecia Jesus, até que nós nos convertemos quando eu tinha uns 7 aninhos. Veja bem, minha mãe não era de Jesus. Mas a minha mãe seguia os princípios bíblicos. E ela me dizia algo. Filha, mulher casado é homem. Homem casado é homem morto, minha filha. Você entendeu? E para você, homem, mulher casada é mulher morta. Nós precisamos cuidar. Se você tem fraqueza nessa área, abra o olho, meu irmão. Abra o olho, minha irmã. Porque você pode perder aquilo que Deus tem te dado. Todo líder, não estou falando do líder que acha que é líder, porque tem pessoa que acha que é líder. Mas a gente vai perguntar, de quem que você cuida? De ninguém. Quem é que segue você? Não sei, nunca vi ninguém me seguindo. Você é líder do quê? Eu sou líder. Mas do quê? Não sabe? Todo líder que é líder de verdade, ele tem pessoas debaixo dele. Ele tem poder de ação. Então, como que você e eu estamos podendo usar esse poder de ação? Como que eu e você usamos? Nós dois, nós todos, muitos dois, né? Nós temos que ter cuidado com essas 2 palavrinhas, com vaidade e glória própria. Porque a glória é do Senhor. Entendeu? Não importa se você é líder aqui na igreja, nós estamos falando com líderes aqui da igreja, mas no seu trabalho, porque eu não consigo separar, eu trabalhei 22 anos fora. E eu não diz assim, no meu trabalho secular e no meu trabalho de igreja. Para mim, na minha cabeça, não existe. Na minha cabeça, eu era serva de Deus aqui, eu era serva de Deus na escola onde eu trabalhava.
Não existe. Você é o que você é, aonde você estiver e aonde você pisar com a planta dos pés, você precisa ser ministério, precisa ser chamado por Deus. Como nós cuidamos com isso? Isso é muito terrível. Pastora Pati, parabéns. Você pregou muito bem. Obrigada. Deus foi misericordioso comigo. Ponto final. Nada de ficar vendo pregação. Nada de ficar olhando quantas vezes, quantas pessoas curtiram, quantas pessoas. Gente, isso é muito perigoso. Nós, como líderes, podemos e devemos elogiar as pessoas que estão abaixo de nós. E o elogio é bom, desde que a forma com que nós recebemos. Nós apoiamos esses elogios dentro do nosso coração, e aí a vaidade vem, é mesmo, eu prego bem. Quero ver, quando eu for embora dessa igreja, quem vai pregar como eu. Olha, querido, você pode pensar isso. Pode pensar assim, me tiraram, me colocaram em outro lugar. Quero ver agora, quem que vai fazer igual eu? Olha, queridos, se tem uma coisa que a gente tem aprendido na vida, é que ninguém vai fazer igual você, com certeza. Ninguém vai fazer igual você e ninguém vai fazer igual a mim. Vai fazer melhor. Viu? Melhor. Ai, como o Jonatas é um bom louvador. Louvador é bom, hein, Jonatas? Jonatas louva como ninguém. Eu prefiro Jonatas do que o pastor Carlinhos. Aliás, cadê você, Carlinhos? Não. Eu sou insubstituível. Querido, ninguém é insubstituível, viu? Vai vir alguém que pode até fazer pior do que você, mas vai ter alguém, sabe por quê? Porque Deus, Ele não deixa a obra dele perecer. Ele não deixa. Ele levanta pessoas, assim como levantou Sansão. Sei que é duro, mas eu sei que é isso que Deus quer que a gente ouça nessa noite. Que a gente amadureça. E chega um determinado ponto que Sansão pensa que é o fim. Ele pensa que tudo acabou. Tudo acabou. Juízes 16, 20 diz assim: então ela chamou: Sansão, os filisteus o estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Olha que sério. Ele pensou: ela já me enganou outras vezes, eu enganei mais a ela, agora é mais uma vez. Só que agora ele tinha contado a verdade. E ela cortou seus cabelos. E imediatamente ele perdeu as suas forças. E ficou perdido nisso. Ele perdeu a presença de Deus na sua vida. Gente, que triste. Que triste é quando nós perdemos a presença de Deus na nossa vida. Quando nós sabemos que Deus não está mais naquilo que nós estamos fazendo. Que Deus não está mais falando conosco como falava antes. Que nós o abandonamos. Por conta da sua contínua desobediência, é a palavra, o Senhor se retirou dele. Isso nos mostra que é possível sim, que Deus, que o Senhor se retire de uma pessoa quando ela peca repetidamente, quando ela não se arrepende e quando ela nem percebe que isso está acontecendo. Isso chega de mansinho. Quando vê, já acabou. Nós podemos sim perder a presença de Deus. E foi assim que Sansão fez. Deixa eu fazer uma pergunta para você que está em casa e para você que está aqui no templo. O que é que Deus tem te dado? O que Deus tem te dado de mais precioso? É o teu cargo? São as suas ovelhas, que não são nem suas, que a Bíblia diz que é do rebanho dele lá em cima, que a gente só cuida? E aí se a gente cuidar errado? O que é que Deus tem te dado de mais precioso? Nós precisamos pensar nesse tempo que Deus tem nos dado. Porque o que Deus tem nos dado,
Nós não podemos perder nem agora e nem nunca. Isso só precisa aumentar, aumentar. Sansão, o campeão de Israel, ele havia sido capturado agora pelos filisteus. Ele estava cego, porque furaram os 2 olhos dele. E agora ele estava fazendo um serviço de um bicho, de uma mula, de um jumento, de um cavalo. Ele estava rodando o moinho, girando o moinho. Ele, sabendo do propósito que Deus tinha na vida dele, ele se vê derrotado, ele se vê fracassado, ele se vê decepcionado. Quem sabe com os olhos fechados, ele pudesse ver, olhar para a desgraça que ele deixou que acontecesse na sua vida. E por causa desse pecado e dos próprios desejos momentâneos, então, Sansão abortou tudo. Ele não tinha mais esperança, só era tristeza, só era choro. Ele poderia, sim, imaginar que tudo estava perdido. Mas a Bíblia diz que nesse exato momento que ele pensou que tudo estava perdido, aconteceu algo maravilhoso, que está em Juízes, capítulo 16, do versículo 21 e 22, que diz assim: os filisteus o prenderam, furaram os seus olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar um moinho na prisão. Mas logo o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo. Vocês lembram? Sinal de cabelo era sinal de honra. Era sinal do poder de Deus. Era isso que estava acontecendo. Sansão estava se arrependendo, estava clamando a Deus por misericórdia. E aí Deus veio sobre ele. E os planos de Deus e a palavra que Deus deu aos seus pais, essa palavra precisava se cumprir. Ela precisava se cumprir. Queridos, quantas pessoas eu particularmente tenho ouvido, jovens e adolescentes, dizendo: Pati, eu sinto que os propósitos de Deus pararam na minha vida. Que Deus parou a minha vida. Que nada mais vai ser como antes. Pastora, eu não vou mais me formar. Eu não vou mais voltar agora para a faculdade. Falta 6 meses para que eu me forme e agora acabou. E aí nós temos que lembrar que as promessas de Deus, elas continuam. Elas não podem parar, porque é Ele, é a voz dEle, é a palavra dEle. É Ele que precisa valer a pena. É a palavra dEle. Vai acontecer. Não importa quando, mas vai se cumprir. Amém, gente? Sim, as marcas. Sansão estava pagando pelas consequências do seu erro. E disso ele não poderia fugir. Essas marcas que ele havia feito estavam sobre ele, mas aquela palavra dada aos seus pais, elas iam se cumprir. E os filisteus, então, numa festa ao rei deles, ao deus deles, que era Dagom, todos os principais líderes estavam lá dentro do templo. Então Sansão estava lá também, como um bobo da corte, divertindo o povo. E aí o que acontece? Ele sinceramente, arrependido e com a fé renovada no seu Deus, clamou ao Senhor e a sua oração foi atendida. Olha o que aconteceu em Juízes 16, 28. Diz assim: e Sansão orou ao Senhor: ó soberano Senhor, lembra-te de mim, ó Deus, eu te suplico. Dá-me forças mais uma vez e faça com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Sansão agora está arrependido de ter desobedecido. E ele imediatamente, ele se prostra, não com o corpo, porque ele estava aprisionado.
Mas ele se prostra com o coração. E ele se arrepende verdadeiramente. E ele diz: Senhor, dá-me mais uma vez forças. Por quê? Porque como seria a vontade de Deus sendo feita dentro daquele templo? Fico pensando. Em Juízes 16:30 diz assim: assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que toda a sua vida. Todos os seus inimigos principais estavam naquele templo e todos morreram. Mas eu fico pensando como seria se Sansão tivesse obedecido. Como seria se Sansão tivesse dado oportunidade para ele mesmo escrever uma nova história sobre ele. Ele seria poupado de tantas coisas, de tantos sofrimentos. Ele não precisava passar por aquilo. Queridos, vocês que estão aqui podem dizer assim para mim: pastora Patrícia, verdadeiramente, eu não precisava ter passado por nada do que eu passei se eu tivesse obedecido. Como eu vim muito cedo para Jesus, eu não tive muita consequência tão drástica. Mas você que veio mais tarde, por quantas coisas erradas você fez e passou, e quantas consequências você teve? Quantas delas? Que você poderia ter sido poupado. Mas sabe uma coisa? Vou dizer o que eu digo para minha menina, sempre em atendimento. Minha menina, eu sempre vou ficar com você. Ainda que você caia 1000 vezes e que você fique atormentada 1000 vezes, eu não te solto. Só vou te soltar quando tudo isso acabar e se você quiser me soltar antes. Eu vou dizer o que eu digo para ela. Não importa o tempo e as besteiras que você e eu fizermos. O que importa é que houve arrependimento e que o Senhor pode fazer tudo de novo. E aí você está aí sentada e diz: ai, agora eu sou tão perfeito. Sou liberto. Não fico mais endemoniado. Eu sou liberto. Se cuide, viu? Satanás está te olhando, queridinho. Ó. Procurando uma brechinha bem pequenininha assim, ó, para entrar e fazer um estrago na sua vida. Se acha um bonzão e você vai ver que você vai ser um Sansão. Ó, rimou. Nós temos que ter muita disciplina, muita coragem de viver com o Senhor mesmo. É difícil viver com o Senhor. Nós temos que ter muita renúncia. Nós temos que abandonar muitas coisas. Mas é bom, porque o Senhor está conosco e Ele nos ajuda. E eu vou te dizer que o Senhor não se importa com as coisas que você fez lá no passado. Porque já estão apagadas se você se arrependeu. Ele fez tudo novo. A única pessoa que lembra do que você fez de errado é Satanás. E a única pessoa que pode lembrar do que foi feito é você mesmo. É você mesmo. Eu quero ler a conclusão que a minha menina escreveu para mim. E eu gostaria de ler para vocês. E nós já vamos começar um tempo de ministração. Eu tenho alguns ministradores comigo aqui do Alta Frequência. Nós não vamos ministrar sobre você, óbvio, mas nós estivemos orando pelo WhatsApp. Nós fizemos uma reunião de oração fervorosa pelo Zoom. Tá vendo? Pois é, tudo moderno. E nós oramos para esse tempo de agora. E o Senhor, eles me escreveram muitas coisas e eu quero orar por algumas pessoas. Que eles tiveram algumas palavras de conhecimento. Eu quero orar, quero ter esse tempo de ministração com você que está aqui, com você que está em casa. Mas antes eu quero ler para você a conclusão dessa minha menina preciosa de Jesus, que ela escreveu. Diz assim: isso que Deus quer fazer em nossas vidas. Mostrar-nos que há esperança. E que a nova vida com Ele é abundante. Ao retornarmos para o Pai, Ele não nos dará menos do que tínhamos com Ele.
Muito pelo contrário, o plano antigo será superado. Podemos ter desperdiçado nossa herança com o pecado, mas ele está na estrada, todo final de dia, esperando o momento onde iremos apontar, caminhando em sua direção, destruídos, machucados pela prisão do pecado. Mas o Pai está nos esperando. E Ele vai nos dar seu abraço. Um anel, que significa uma nova aliança com Ele, vestes novas e um grande banquete. Queridos, não existe pessoa difícil demais para o Senhor. Não existe, não existe. O Senhor pode mudar qualquer pessoa e qualquer situação, mas nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos nos cuidar como líderes. Precisamos cuidar do mais importante que Deus tem, que tem nos dado, que é a presença dEle no nosso coração. Você que está aqui, diga assim: eu preciso cuidar do meu coração. Cuidar do meu coração. Por mais que você tenha tido o privilégio de pregar em cima de um num ônibus, no meio de uma pandemia, o coração tem que estar intacto diante do Senhor. É difícil, muito difícil, mas ele precisa estar intacto perante o Senhor. Deus te usa com cura? Amém. Você sabe que não é você, é Ele que cura. Deus te usa para administrar finanças? Você sabe que não é você, é Deus em você. Você sabe que você pode cuidar de muitas pessoas ao mesmo tempo? Você tem que saber que não é você, que é o nosso Deus em você. Eu sou o melhor, sei lá, o quê? Você é o melhor, amém. O Senhor quer que você seja o melhor. Mas nunca se esqueça, a glória é dEle. A glória é do Senhor. A glória é dEle. Porque tantos artistas se matam num pé de couve, como dizia minha mãe. Meu Deus, tomam droga, se jogam do prédio, se matam, cortam os pulsos. Porque são tão famosos que não aguentam com a glória de Deus. Porque a glória é de Deus, eles não suportam a glória de ser famoso, porque quem tem que ser famoso é Jesus. Quero que você coloque-se de pé e nós vamos orar agora. Nós vamos ter um tempo importante de oração e eu quero que você coloque o seu coração diante do Senhor. Se você veio aqui, é porque realmente você quer de Deus. Se você está conectado até agora, é porque você realmente quer o Senhor. E nós vamos orar agora por algumas coisas bem específicas que Deus falou com os ministradores, mas também falou comigo. Eu quero ler uma palavra para você. E a primeira oração que nós vamos fazer, Hebreus 10:39, diz assim: nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Nós vamos repetir isso juntos. Prepara a goela aí. Diga assim: nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Deus falou para uma ministradora, que há pessoas que querem voltar atrás. Por quê? Porque ficam lembrando do seu passado. Queridos, deixa eu dizer uma coisa que Deus tem ministrado nesses dias de jejum, para mim e para minha equipe que jejua e ora junto nas quintas-feiras. Deus tem dito que há muitas pessoas que não vivem as coisas novas que Deus quer dar, porque ficam presas no passado, mas não nas coisas ruins, nas coisas boas. Ai, como aquele dia foi legal. Ai, como aquele dia foi sensacional. Ai, que bom que aquele tempo era... Gente, vamos acordar. Diga, eu preciso acordar. Se você não acordar, você vai morrer. Você quer morrer? Hã? Não.
Não! Nós queremos viver. Viver. Então é isso que nós precisamos saber. Não fique preso nas coisas do passado. Por exemplo, eu poderia dizer assim: nossa, como era bom quando a igreja tinha as cadeiras vermelhas e não as brancas. Puxa vida, tudo era lotado. Eu pregava para uma igreja lotada. Ok, agora estou pregando para muito mais que estão vendo e para vocês que estão aqui. É um novo tempo. Nós não sabemos o que Deus tem para nós, mas vamos saber se temos intimidade com Ele. Vamos orar, fecha os teus olhos agora. Pai, no nome de Jesus eu oro, Senhor, por essas pessoas que estão aqui nessa noite. Em primeiro lugar, Pai, eu quero que o Senhor sonde o meu coração. E também sonde o coração do meu irmão e da minha irmã que está aqui, mas também aqueles que estão nos acompanhando em casa. Espírito Santo, se há alguém com o coração assim, preso no passado, tanto nas coisas ruins quanto nas coisas boas, desamarra esse líder em nome de Jesus. Aquele que não está conseguindo enxergar as coisas que o Senhor quer fazer, Pai, tira agora a venda dos seus olhos em nome de Jesus. Tira as vendas dos meus olhos, Pai. Eu quero enxergar aquilo que o Senhor tem para mim nesse tempo. Ora xere candalara bacandalara bacandalaias. Ora xere candalara bacandalara malará. Sim, o Senhor visita você que pensa desse jeito, que sente desse jeito. Em nome de Jesus, seja livre agora. Seja livre em nome de Jesus das amarras que Satanás tem colocado, para que você não avance com a igreja, para que você não viva o avivamento, para que você não viva os planos de Deus. Em nome de Jesus, que seja agora levantado, que aquele que está morto ressuscite, em nome de Jesus. Pai, eu oro por pessoas extremamente cansadas. Cansadas de situações. Cansadas. Pai, visita agora. Visita, Espírito Santo de Deus, visita e traz um novo ânimo, Pai. Traz um sopro de vida. Sopra, Espírito Santo, a tua vida. Em nome de Jesus, há pessoas que pediram por determinadas coisas durante anos. E porque não receberam, desistiram. Em nome de Jesus, que esse sonho agora seja reavivado nos seus corações. De acordo com a promessa do Senhor, de acordo com a vontade do Senhor, que os sonhos agora ressuscitem em nome de Jesus, sejam renovados na alma, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus, eu oro agora por pessoas que estão percebendo que estão em meio ao perigo e ao abismo, e estão caminhando no abismo. Estão brincando com fogo. Pai, toca nesse líder agora. Em nome de Jesus. Toca nesse líder. Que o Senhor, Espírito Santo, convença do pecado, da justiça e do juízo. Vem, Espírito Santo, vem. Vem e toca com convencimento. Pai querido, que esse líder seja salvo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, eu oro, em nome de Jesus, por pessoas que estão perdendo a presença de Deus. Não oram mais, não leem mais a Bíblia, não tem mais a presença de Deus em casa. Deus, tem misericórdia. Que os corações se voltem a Ti no nome de Jesus. Que os corações se voltem a Ti em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que os corações se voltem a Ti. Eu gostaria de orar com vocês que estão aqui no templo e vocês que estão aí na casa. Que nós possamos agora orar, clamando por misericórdia para que Deus não tire a presença dEle sobre nós. Queridos,
Quando eu preguei aqui, alguns deles estavam. E eu vou dizer de novo, eles são pessoas tão abençoadas. Os nossos músicos são pessoas abençoadas, pessoas de Jesus, pessoas cheias do Espírito Santo. Mas se eles se descuidarem, eles vão perder aquilo que é tão precioso na vida deles. E eu me lembro que naquele final de tarde, acabou o culto, eu fui ali, era só online. E eu sentada na cadeira, olhei para eles, eles não desgrudaram os instrumentos, eles olhavam para mim. Eu disse, meu Deus, o que será que vai acontecer aqui? E aconteceu uma coisa tão linda, Deus nos encheu tanto, não lembram? Lembram vocês dois? E lembra também Maciel. Deus nos encheu com a presença dele.